Amém? Todos localizaram? Diz a palavra do Senhor a partir do versículo 1 de Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu, o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra é maravilhosa demais para um homem como eu ministrar dela. Senão pela tua misericórdia, Senhor Deus, nada pode, Senhor Deus, ser falado aqui essa noite. Eu imploro para que a tua misericórdia esteja sobre a minha vida, que o Senhor perdoe os meus pecados, assim como o Senhor perdoe os pecados de cada um que estão aqui, Senhor Deus, daqueles que estão no templo, daqueles que estão nos assistindo pela internet, que todos eles sejam tocados pelo poder da tua palavra, que haja gozo nos corações, que haja revelação da tua vontade sobre cada coração, e que cada um de nós possa estar pronto para lhe obedecer. Senhor Deus, o que nós precisamos e o que te agrada é um coração quebrantado e contrito, pronto para obedecê-lo. E nós temos, Senhor Deus, pecado contra o Senhor nisto. Nós queremos te obedecer. Nos transforma em adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e que a nossa vida seja direcionada pelo teu poder e pelo teu espírito. No nome de Jesus é que eu agradeço e oro. Amém. Brasil, uma nação em colapso espiritual. Meus irmãos, eu não tenho assistido televisão, mas eu ouço alguns jornais e tenho visto que nós estamos realmente à bancarrota, espiritualmente falando e também moralmente falando. O nosso país está numa tristeza, numa angústia. O povo está desesperado, o povo está sem esperança. O povo, você não vê mais alegria nos corações. O povo tem passado por momentos de necessidade. O povo tem passado por momentos de necessidades de valores. O povo tem passado por momentos onde não há respeito, não há harmonia, não há desejo pelas coisas de Deus. O povo do Brasil se afastou de tal maneira que eu penso, isso é coisa minha, que Deus nos entregou a teimosia dos nossos corações. Cumpre-se a palavra do Senhor, como no Salmo 81. Nós estamos realmente apáticos na nossa vida espiritual. O Brasil tem experimentado, está em primeiro lugar
em corrupção, em imoralidade, em tudo aquilo que está longe da palavra do Senhor. Mas o Brasil não tem galgado, não tem estado ansioso para estar nos primeiros lugares de não a propina, não a fraude, buscando a presença do Senhor, se dobrando diante do Senhor. Os homens, eles estão se corrompendo. As pessoas que se dizem evangélicas, que estão no poder, têm se corrompido. Homens com 2, 3 casamentos, homens que aceitam propinas e estão encarcerados e se dizem cristãos. Está realmente sem esperança a nossa nação. O problema maior é o povo que se diz cristão. O povo que se chama pelo meu nome. Esse povo não tem se humilhado, não tem buscado a face do Senhor. As igrejas estão cheias de homens e mulheres totalmente vazios. Os pastores estão com medo de perder as pessoas, estão negociando e mercadejando o evangelho, estão trazendo o evangelho aceitável às pessoas, e isso tem feito que o problema cada vez aumente mais. Cultos onde o homem está sempre no centro. Nós precisamos agradar essa ala da igreja, nós precisamos agradar os jovens, nós precisamos agradar a terceira idade da igreja, nós precisamos agradar as crianças da igreja, nós precisamos agradar, mas nós nunca nos lembramos, precisamos agradar é o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Deveria ser essa a nossa preocupação. E quando nós começamos a agradar as pessoas, o que acontece? As pessoas passam a adorar a si mesmas. Este é o problema do Brasil, este é o problema da nossa nação. Pastores que têm apacentado a si mesmo, que têm usado das ovelhas para enriquecimento, para que os seus desejos sejam satisfeitos, desejos momentâneos. E é interessante que, se nós andarmos um pouquinho aqui atrás, no capítulo 34, está lá o título, Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Não vai ser o nosso tema, mas tem uma palavra para esses também, que têm abusado da fé, abusado das pessoas. Mas o que eu quero aprender com esse texto? A nação chamada Brasil é um povo caído, um povo depravado no pecado, e um povo que não reconhece isso. E é um povo que está sem esperança. Você conversa com as pessoas na rua, e você fala, olha, em 2018 tem eleições, e você espera que o Brasil melhore? Não, eu já perdi toda a expectativa, eu não sei como criar os meus filhos, eu não sei o que será dos meus netos. As pessoas estão angustiadas. Mas há uma solução para esse povo. Há uma solução para essa nação chamada Brasil. Cristo Jesus. É a única solução para essa nação. Primeiro, nós devemos notar que existe uma situação de morte. Nos versículos 1 e 2, diz a palavra que veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Se nós olharmos na nossa nação, nós vemos a nação que abandonou a glória do Senhor, a nação que não está mais desejando as coisas de Deus, por isso uma nação morta, uma nação seca, uma nação sem vida, uma nação sem esperança, uma nação totalmente afastada do Senhor. Nós, quando dizemos que nós somos crentes no Senhor, nós devemos realmente analisar a nossa vida diante da palavra de Deus, para ver se nós não nos encontramos na mesma situação, porque a palavra de Deus aqui não é para os filisteus, não é para os jebuseus, mas é para o povo de Israel. O povo que se diz crente no Senhor Jesus. A nossa nação, segundo as estatísticas, diz que tem de 25% a 30% de evangélicos. Mas a pergunta que eu deixo aqui, onde está o poder desse povo? 30% de uma nação convertida ao Senhor. Quer dizer que cada irmão prega para 3 e toda a nação estará convertida ao Senhor. Por que isso não acontece? Porque nós estamos no sério risco de estarmos ressecados, mortos, sem vida, espiritualmente também. Quando nós chamamos atenção para as situações trágicas do nosso país, nós atentamos para as pessoas que não têm compromisso com Deus. Mas nunca foi uma época em que os nossos joelhos têm se dobrado tão pouco. Nunca foi uma época de que nós temos tão pouca reverência ao Senhor. Nós estamos vivendo a época onde a glória do Senhor foi abandonada. Jeremias capítulo 2, versículos de 1 a 3 diz, o povo abandonou a glória do Senhor.
O povo abandonou o Senhor. O povo agora cavaram cisternas rachadas, cisternas que não retêm água. A fonte de água viva, que é Deus, foi abandonada. A igreja está toda comprometida. A igreja do Senhor, que eu chamo aqui denominações, não a igreja verdadeira, está comprometida com as coisas desse mundo. Nós estamos arraigados, alicerçados nesse mundo. E esse mundo não tem nos deixado viver para a glória do Senhor. A expectativa nossa não está no que pode ser revelado através da palavra, mas como podemos ser acariciados com as coisas que o mundo oferece. Nós vivemos uma época de tecnologia de ponta. Nós vivemos uma época onde tudo muda muito rápido. Nós vivemos uma época onde o conforto chegou até as classes inferiores, financeiramente. Se você der uma volta aqui no Kennedy, nunca se viu tanta antena de TV paga como tem aqui. Eu não sei como é que os telhados estão suportando. Mas nunca houve uma sequidão tão grande, espiritualmente, como hoje. O povo está morto. O povo está sem vida. O povo está entregue aos deleites e aos prazeres que essa terra transitória pode oferecer. Como está a sua vida? A morte ou a vida nela? Os homens não amam a palavra. Os homens não desejam a Deus. Os homens não buscam o conhecimento de Deus. Os homens não têm a referência do que é certo ou errado em Cristo Jesus. A referência normalmente é em outro homem. Fulano também faz, por isso eu posso. Ah, eu acho que isso não tem nada a ver, não, porque todo mundo está fazendo. Isso é morte. Isso é morte. Jesus faz. Jesus faria. É o modelo de vida de Cristo Jesus. Adolescentes e jovens, eu gosto tanto de olhar para eles, porque estão com todo o futuro pela frente. Tem pensado em glorificar a Deus através das suas vidas? Tem pensado em usar todas as vidas que você tem para louvor e glória do Senhor? Hoje você pode ter decisões que vão, com a permissão de Deus, te transformar num ministro da palavra, num missionário que vai anunciar salvação a povos distantes, num missionário que vai levar a única esperança para uma pessoa que jamais ouviu falar de Jesus. O que vocês estão querendo, jovens e adolescentes? O que vocês esperam da vida de vocês? Nós precisamos entender que há uma situação de morte na nossa nação. Há uma situação de morte entre as pessoas que se dizem cristãs, porque elas não querem ter um compromisso real com a palavra de Deus. Elas não têm desejado ardentemente a palavra de Deus como recém-nascido deseja o leite materno. Elas não têm feito como Jeremias, achado as tuas palavras, logo as comi, e isso me foram deleite para o coração. Jeremias foi o pregador sem sucesso. Jeremias pregou e ninguém creu. Jeremias é chamado profeta chorão. Se nós voltarmos ao livro de Jeremias, você vai ver que a vida dele não foi fácil. Ele estava sempre ali, pregando contra uma nação que não queria ouvi-lo e que não queria a palavra de Deus. Ezequiel aqui passa pela dificuldade também de levar a palavra do Senhor para um povo que estava morto, um povo que havia abandonado o Senhor, um povo que não se deleitava mais nas coisas do Senhor. Você tem se agradado das coisas de Deus? A sua Bíblia, ela é manuseada durante a semana? O seu pendrive ou o seu celular tem pregações da palavra do Senhor durante a semana? Eu nem falo de música, irmão. Porque crente que só usa música, para mim, ele precisa dar uma animada nele. É muito pouco. A palavra é inerrante, as músicas. A palavra é absoluta, as músicas. Você tem amado a pregação da palavra de Deus? Você tem colocado a Bíblia falada para você se deleitar na palavra do Senhor durante a semana?
Você tem buscado o seu tempo de oração? Você tem buscado conhecer aquele que você diz que ama? Você tem se humilhado na presença do Senhor e falado: Senhor, eu estou numa luta com a tua palavra, mas muitas vezes eu não consigo entendê-la. Tem misericórdia de mim, não me deixa sem alimentar desse alimento precioso e que ele venha mudar a minha vida. Qual tem sido o seu zelo? Segunda aplicação: há um Deus que tudo pode. Versículo 3: Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. O profeta Ezequiel, ele tinha convicções de um homem de Deus. Embora ele olhasse para todo aquele povo rebelde, para aquele povo obstinado, para aquele povo que já viu uma sentença sobre a vida deles, ele diz: o Senhor pode. Há poder no seu nome, há poder na sua palavra. Ezequiel, ele tinha fé e confiança num Deus que criou todas as coisas. Ezequiel pregava como aquele que contemplara a glória maravilhosa de um Deus vivo. As igrejas hoje, eu vejo, ela põe no Facebook: hoje a glória do Senhor encheu aqui, hoje a glória do Senhor se manifestou aqui. Primeira coisa, se a glória do Senhor se manifestar ali, mata quase todo mundo daquela igreja. Segundo, se nós tivermos realmente uma experiência com a glória do Senhor, a nossa vida de crente não vai ficar tão murcha como ela é hoje. Nós vamos avançar como aqueles nossos irmãos que estavam prontos a tudo. Essa semana eu vi uma postagem, eu não sei se é jornal, o que é, e não sei se a fonte é segura, mas homens que não negavam a Jesus sendo descidos em uma gaiola e mortos afogados. E aquilo me impactou e transtornou meu coração durante todo aquele dia. Mas me transtornou o coração porque a pergunta que eu fiz a mim mesmo: será, Pedro, que você negaria Cristo? E eu passei um dia muito difícil, porque as pessoas querem beleza, as pessoas querem estar em evidência, as pessoas querem fazer eventos grandes, as pessoas admiram aqueles que deram a vida, mas as pessoas não querem dar a sua própria vida. Homens hoje estão morrendo por confessarem que Jesus Cristo é o Senhor. Nós nem mesmo, muitas vezes, queremos mostrar que nós temos uma Bíblia. No nosso trabalho, muitas vezes as pessoas não sabem a quem nós servimos, porque nós não temos coragem de dizê-lo. Mas homens lá fora se declaram cristãos, crentes no Senhor Jesus, e morrem por essa declaração. Este homem, ele tinha uma convicção. Ele tinha uma convicção como a de Paulo. Paulo em Atos, não precisa abrir, mas Atos capítulo 17. Quando Paulo chega a Atenas, ele vê uma grande idolatria naquele lugar. Mas ele fica tão extasiado, desanimado com aquela idolatria. Mas ao mesmo tempo ele se anima em Cristo Jesus. E a partir do versículo 23, ele diz: pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Paulo anunciando o Deus dele, para aqueles homens que poderiam matá-lo. Inclusive, lhe chamaram ali de tagarela. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse é o Deus de Ezequiel.
Esse é o Deus de Paulo. Mas a pergunta, esse é o meu Deus? Esse é o seu Deus? Será que é a convicção em nós, para nós renunciarmos a nossa própria vida por Cristo Jesus? Será que nós temos essa ousadia de olhar para um vale de ossos secos e o Senhor perguntar, eles podem reviver? Tu o sabes. Se a tua palavra for liberada, tudo pode acontecer, Senhor Deus, porque não há reservas para a tua palavra, ela tem poder para todas as coisas. Será que esse é o Deus que eu prego onde eu trabalho? Será que esse é o Deus que eu prego onde eu frequento? Será que é o Deus que eu sirvo e as pessoas veem isso em mim? Ou será que nós somos a geração apática do Evangelho, a geração que não tem certeza das coisas de Deus? Paulo estava pregando para um povo que ele chamou de tagarela, um povo que sempre lhe dava problema. E nós temos a liberdade de dizer, Jesus é maravilhoso. O máximo que nós podemos receber é um não. E se a perseguição aumenta aqui? Será que há convicções no nosso coração? Será que há convicções no nosso coração? Será que nós suspiramos pelas coisas de Deus, como salmista? 3. É Deus quem começa o processo da restauração. Nós estamos imaginando que se entrar fulano na política, o Brasil vai mudar. Nós estamos achando que o Brasil pode ter um avivamento. Nós achamos que o Brasil pode passar por um momento especial. Essa obra só começa no Senhor. Não há como começar essa obra aqui na Igreja Batista do Kennedy. Não há como começar essa obra em outra denominação qualquer. Só o Senhor pode começar essa obra. Diz a palavra, no versículo 5 e 6. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela deixa claro que a obra da regeneração, da salvação, ela é do Senhor, ela começa no Senhor, e ela atinge o homem. Ela não começa no homem. Não eu agrado o Senhor e o Senhor então me salva. Não, o Senhor me ama, mesmo no estado que eu estou. E quando o Espírito me manifesta quem é Deus, eu confesso Jesus Cristo como Senhor. É a obra dos céus para a terra. Do coração de Deus para o coração do homem. Deus está falando aqui muito claramente. Eu farei viver. Eu trarei a vida, eu o fiz, eu sou o Senhor. Nós precisamos parar de achar que nós somos bons, por isso Deus nos salvou. A obra da salvação não há mérito no homem, é Cristo Jesus, que abdicou temporariamente o seu trono de glória, se fez carne, veio aqui, ensinou a palavra, operou milagres, e operou o maior milagre que ele poderia operar na vida do homem. Ele foi à cruz do Calvário e morreu, para que eu e você tivéssemos a oportunidade da reconciliação com Deus. Todos pecaram, estão excluídos da glória de Deus, até terem um encontro real com Cristo Jesus. Nós não somos bons, nós somos miseráveis, depravados. Nós queremos sempre nos afastar de Deus. Deus faz uma obra. A palavra do Senhor em João, ela deixa muito claro aqui, João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designeis para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedires ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Palavra do Senhor em João, capítulo 15, versículo 16. Quando ele diz, profetiza, ele diz, profetiza a palavra do Senhor. O profetizar hoje se tornou agouro gospel. Eu encontro as pessoas, às vezes, e ele fala assim, olha, eu estou numa situação ruim, mas eu profetizo que eu vou sair dela. Isso aí é agouro. Quase que é fazer um benzimento, alguma coisa. Profetizar é falar aquilo que Deus falou. Correto ou não? Não é fazer força para dar certo. E aqui, o Senhor é que estava falando. Assim diz o Senhor, eu farei reviver.
Meus irmãos, onde você tem colocado a sua esperança? A esperança para esse Brasil é que nós, que somos os salvos no Senhor Jesus, proclamemos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a única que pode mudar, transformar e transbordar um coração. A palavra do Senhor é a única que pode arrancar do coração de um homem o desejo pelas coisas do mundo tão transitórias e colocar no coração do homem a eternidade, o desejo pelas coisas que são eternas. Nós temos a tendência de nos acomodar neste mundo. Nós temos a tendência de nos adaptar a essa vida aqui, mas não há muito tempo para isso. A palavra do Senhor diz que o tempo do homem vai de 70 a 80, o que passa disso é canseira e enfado. A Bíblia chama a vida do homem de breve neblina, de um curto tempo, de como a erva que nasce e floresce e no outro dia morre. Essa é a vida do homem. Eu e você temos pouco tempo, nós temos uma eternidade. A alma do homem é eterna, e há uma eternidade para ser desfrutada no gozo do Senhor, mas há uma eternidade para ser choro e ranger de dentes com o diabo e seus anjos. E nós precisamos dessa obra que só Deus pode fazer. Por isso nós precisamos clamar para que o Senhor dê conversões a essa igreja. Senhor, dá conversões a essa igreja. Dá conversões. Nós não queremos molhar as pessoas. Nós queremos que as pessoas tenham um encontro real com Cristo Jesus, que neguem a si mesmos, que tomem a sua cruz e que sigam a Jesus. E depois nós iremos aqui fazer o que Jesus mandou. Todo aquele que crer e for batizado, aí ele descerá as águas e professará: Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Nós estamos num tempo de abstinência de conversões genuínas. Por quê? Porque as pessoas pensam muito no mérito próprio e não há mérito na conversão. É Cristo Jesus restaurando o perdido. É Cristo Jesus chegando para aqueles que estão mortos e dizendo: viva novamente. Tem mais uma coisa que eu aprendo aqui. É pela palavra de Deus. Quando o Senhor leva Ezequiel naquela visão, e ele mostra todo aquele vale, ele diz: profetiza a minha palavra. Meus irmãos, as pessoas às vezes dizem que têm dificuldade de falar de Jesus. Sabe por que você tem dificuldade de falar de Jesus? Porque muitas vezes você está querendo convencer alguém a respeito das coisas dos céus. Então você se sente frustrado. Convencimento é a área do Espírito Santo de Deus. A você cabe proclamar a palavra de Deus. Jesus é o Senhor. Jesus reina. Jesus sabe todas as coisas. Jesus pode todas as coisas. Jesus pode tirar um homem da perdição e colocar esse homem na luz. Jesus faz a obra da regeneração. Então eu tiro de mim esse peso. Porque muitas vezes eu quero que a palavra seja eficiente naquele momento, naquela hora, e que a minha argumentação seja tão eficiente que aquela pessoa se converta. Não. Pregue Jesus. Só que a maioria das vezes que você vai pregar Jesus vai ser sem palavras. Esse é o problema. As pessoas vão estar te observando ao longe. E elas vão estar anotando coisas a respeito de você, porque você disse lá na empresa que você é crente. E eu sou do tempo que a minha mãe fala que quando falava: olha, o pastor vem na fazenda, eles mandavam lá matar um franguinho, fazer uma polenta lá bacana, não só aquela só de fubá, caprichar. Hoje, se um pastor entra numa loja, já passa o rádio: entrou o pastor na loja, fecha o crédito que ele é pastor. Correto ou não é? Por que isso? Testemunho. Testemunho de quem fala, mas não vive. Testemunho de quem diz que é crente, mas não é. Essa semana eu fui em uma casa de material de construção, eu até estava compartilhando com alguns irmãos. E a pessoa falou: você sumiu, tal, a obra da igreja terminou? Eu falei: terminou. Acabou o dinheiro, né? Agora a gente está começando a armazenar para ver se termina. Aí ele falou: olha, o nosso país está do jeito que está, mas 95% dos homens são bons.
Eu falei, isso não é a verdade. Ele olhou. Ele falou, homens como eu e você somos bons. Eu falei, eu e você somos ruins. Ele falou, por quê? Eu falei, porque quando a gente passa na rua 10 horas da noite, o sinal está fechado, nós damos uma olhadinha, se não tem nenhum guarda, a gente atravessa o sinal. Ele falou, não, mas isso é uma coisinha. Eu falei, não existe coisinha para Deus. Eu e você precisamos da misericórdia do Senhor se renovando a cada manhã nas nossas vidas. Precisamos da palavra do Senhor nos dirigindo. Eu preguei para ele na quinta. Na sexta-feira, tocou o celular, eu estava dirigindo. Eu peguei o celular. Na hora que eu lembrei da pregação, eu joguei o celular. Eu falei, pregador, cria juízo. Pregue e vive. Não pode acessar o celular quando está pilotando. Tem gente que mente até para o ex, né? Quando vai pôr para viajar. Você é o navegador ou você é o motorista? Ele põe navegador. Será que nós somos tão honestos assim como nós dizemos que somos? Será que nós somos tão bons assim como nós pregamos que somos? Não, nós não somos. Eu não sou, talvez você seja. Desculpa, eu estou te julgando. Mas eu posso julgar a mim mesmo, eu não sou tão bom assim. Eu tenho decepcionado muito o coração de Deus. E eu tenho vergonha disso. Eu tenho que todos os dias confessar. Eu tenho que todos os dias falar, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Sou miserável. Eu preciso ser endireitado pela tua palavra. Eu não amo o pecado e o Senhor que eu sirvo sabe disso. E eu quero crescer. Eu quero crescer. Eu quero agradar ao Deus a quem eu sirvo. Eu quero viver para o louvor da glória dele. A palavra de Deus. Meus irmãos, versículos 7 a 10. Deus opera a restauração. Os ossos se juntaram, cresceu o tendão, articulações, revestiu de pele e gerou vida. Deus opera a restauração. Onde há morte, onde há sequidão, onde há inércia, onde há devassidão, Deus chega e muda a história. O Brasil pode ser mudado se eu e você suplicarmos ao Senhor que faça uma obra de misericórdia nesse país. Para que nós vivamos aquilo que Deus espera. A palavra de Deus, ela muda tudo. Tudo que estava morto, reviveu. Efésios 2, olha que maravilha quando fala da graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. É uma obra que o Espírito faz num homem morto como eu, como você. E Deus te restaurou, e Deus me restaurou, e nós somos regenerados da semente incorruptível que é Cristo Jesus. Essa é a obra da salvação, essa é a obra da regeneração, essa é a obra que ela traz a ressurreição e a salvação àquele homem que estava totalmente morto. Por isso eu digo, não desista do seu filho, não desista do seu cônjuge, não desista do seu primo, não desista do seu amigo. Clame dia e noite para que ele encontre a salvação que é em Cristo Jesus. Meus irmãos, só Cristo Jesus pode libertar um homem e uma mulher da escravidão do pecado. Se ele disser, vai reviver, vai reviver. O que você está esperando? O que você está esperando? Quantas pessoas estão perdidas ao seu redor? E você talvez tenha murmurado o tempo todo. Você talvez esteja inconformado com isso. Pare de se inconformar, ore mais. Pare de se inconformar, se dobre diante desse Deus que é rico em misericórdia. Que Ele tem poder para salvar. E clame por essa vida. Hoje eu conversava com um irmão aqui no estacionamento. E eu fiquei assim... Ao mesmo tempo que eu fiquei chocado, eu fiquei muito alegre, que ele falou, olha, ninguém quer ser meu amigo no trabalho, porque eu quero levar as coisas certas. Eu fiquei com dó dele, depois eu fiquei com dó não. Falei, não, é isso mesmo, o crente tem que sofrer mesmo. A palavra de Deus diz que nós iríamos sofrer, até dentro da nossa casa, viu, irmão? Você sabe quem é você aí, você sabe o que eu estou falando para você. Estou com dó de você mais não, estou dando glória a Deus porque você está sendo perseguido. Sabe por quê? Se você não for perseguido num sistema tão corrompido como esse, alguma coisa está de errado contigo. Então continue professando Jesus como Senhor, continue pedindo a misericórdia para que você possa fazer as decisões corretas de acordo com a palavra de Deus e viva para louvor e glória desse Deus. Talvez você vai, sei lá, irmão, não quero te desanimar não, mas talvez você vai passar dessa para melhor se você continuar assim.
mas vai para a glória do Senhor, vai para a Nova Jerusalém, para Jerusalém celestial. Todos nós que quisermos ser cristãos verdadeiramente, sofreremos perseguição. Todos nós. Eles vão armar cilada contra vocês, eles vão fazer injúria contra vocês. Bem-aventurado vós, que por meu nome sofrem injúria, grande é o vosso galardão. Mateus 5:11. Grande é o vosso galardão. O ápice da obra do Senhor no homem. Versículo 14. Porém em vós, o meu espírito. Letra maiúscula ou minúscula aí? Meu espírito, e vivereis. Olha que maravilha. As pessoas, elas querem um Deus que lhe dê casa, lhe dê um casamento, lhe dê um doutorado, lhe dê um carrão, lhe dê tantas coisas. Mas eu quero Deus que me dê e coloque em mim um novo espírito. O Espírito Santo de Deus. Deus coloca no coração de um homem corrompido um novo coração que teme ao seu santo nome. Um homem que talvez seja assassino no tempo passado, um homem que talvez ele avance e agrida sua esposa nos tempos passados, um homem que era indomável, ele passa a ser um homem manso, um homem moldado pelo caráter de Cristo, porque o Espírito que é colocado no coração desse homem o convence do pecado, da justiça e do juízo. E esse homem, ele abandona as práticas antigas, porque agora há nele um novo espírito. Há nele novos desejos, novas convicções. Meus irmãos, o meu desespero também é para que as pessoas recebam a mensagem da cruz. É para que as pessoas recebam o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo produzirá em você coisas maravilhosas. O fruto do Espírito é maravilhoso. E as pessoas deveriam desejar isso. As pessoas querem dons espirituais. Isso é bom para a edificação do corpo. Mas isso não é o melhor que o Espírito pode te dar. O Espírito transforma a sua vida numa vida coerente com a palavra do Senhor. É o Espírito Santo quem regenera. É o Espírito Santo quem convence do pecado. É o Espírito Santo quem tira da minha vida aqueles pecados de estimação. É o Espírito Santo quem molda o meu caráter para me parecer com Cristo Jesus. É o Espírito Santo que pode transformar a nação chamada Brasil. Por isso, nós deveríamos orar mais. Por isso, nós deveríamos depender mais de Deus. Por isso, nós deveríamos querer conhecer mais a esse Deus. Nós temos querido conhecer tantas coisas. Nós temos investido em tantas coisas. O seu povo precisa ter esperança nele, em Cristo Jesus. O seu povo precisa se voltar para ele. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Se eu voltar um pouquinho aqui, no capítulo 36, versículo 25, diz a palavra do Senhor: então aspergirei águas sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Agora, o ápice do negócio: porei dentro de vós o meu espírito. Olha que maravilha. Um homem cheio do Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Vão repudiar o pecado. Vão abominar o pecado. Mas vão desejar a Deus sobre todas as coisas. Eu escutei um fato aqui, diz que quando Billy Graham tinha 10 anos de idade, eu não sei se é verdade, mas eu estou repassando, mas fica como ilustração para a gente pesquisar. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele foi na Inglaterra visitar a casa do John Wesley. A casa em que viveu o John Wesley. E diz que do lado, no quarto do John Wesley, tem ali 2 buracos de joelho, onde aquele homem clamava pelo poder de Deus. E diz que eles foram embora da excursão, quando vê, cadê o Billy? Voltaram, o Billy estava ajoelhado, pedindo: Senhor, levanta outros homens para levarem a mensagem do Evangelho da Graça. Menino de 10 anos, com um joelhinho naquele buraco, orando ao Senhor.
Deus já tinha esse homem. E Deus usou o próprio Billy Graham para pregar o evangelho. Qual é a sua necessidade? Qual é o seu desejo? Qual é o seu maior desejo? Fazer uma turnê, fazer um passeio lindo, ter uma casa linda, ter um emprego maravilhoso? Qual que é a sua ambição? Ou que Deus levante homens e mulheres para levar a mensagem da cruz? Ou que Deus mude o nosso coração e coloque-nos um coração de carne? Ou que Deus revista a nossa vida de tal maneira que as pessoas possam ver Cristo Jesus através das nossas vidas? O que você espera? O que você tem esperado? Por que você tem lutado? Lembre, a nossa vida passa. E passa rapidamente. Uma coisa lhe interessa: a tua alma. O que ela tem buscado? O que tens preparado para o Senhor? Haverá um dia que o Senhor julgará todos os povos. Uns para entrarem no descanso do Senhor, eles irão para o descanso do Senhor. E outros serão apartados para a distância permanente do Senhor. Qual é o seu desejo? Qual é o seu desejo? Eu te convido a ficar de pé. Meus irmãos, mais ou menos o nosso irmão John Wesley disse: dá-me 100 homens que odeiem o pecado e temam a Deus, e eu abalarei esse mundo. Ele precisava só de 100 homens com essa característica: odiar o pecado e amar a Deus. Você tem amado a Deus? Você tem odiado o pecado? Porque o Espírito Santo tem nos falado, não tem ou não? Quando você vai fazer uma coisa errada, o Espírito Santo mexe no seu coração. Mexe ou não mexe? Será que nós temos resistido ao Espírito de Deus? Será que nós temos extinguido o Espírito de Deus? Será que nós temos apagado o Espírito de Deus? Será que nós temos rejeitado o Espírito de Deus? Qual é a sua escolha? Eu suplico a vocês, ouçam o Espírito de Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Resistam a esse mundo. Esse mundo é transitório. E ele não pode preencher o seu coração. Cristo pode. Cristo pode pegar um homem morto como eu era e pode me transformar num instrumento para louvor da sua glória. E pode fazer isso com você. E pode fazer com quem entrou aqui hoje. Você que está pensando, para mim não tem jeito. Tem jeito. Para mim, eu não vou poder fazer nada por você a não ser orar. Mas Deus pode transformar o seu coração. Te tirar da morte para a vida. E te dar a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar porque a tua palavra, ela vem para confrontar a nossa vida, mas para dizer que há uma solução e essa solução é Cristo Jesus. Cristo Jesus olha para esse país, essa nação chamada Brasil, que está vivendo um colapso espiritual, que está vivendo uma bancarrota espiritual, uma bancarrota moral, que está realmente como um país a ser envergonhado pelo comportamento desses brasileiros. Primeiro, que os crentes, aqueles que se dizem crentes no Senhor Jesus, que eles possam tomar agora a vergonha, Senhor Deus. Como diz o profeta Daniel, a nós cabe corar de vergonha, que nós possamos voltar para a tua palavra, nos humilhar diante dela e declarar em nossos corações que só Jesus é o Senhor e que nós agora iremos viver para louvor da sua glória. Nós não iremos abandonar a sua glória. Faz um milagre aqui, Senhor Deus.
Faz um milagre nos nossos corações. Depois, Senhor Deus, nós pedimos uma visitação sobre esses homens e mulheres que não temem o teu santo nome, para que eles possam ser alcançados por Cristo Jesus. Senhor Deus, a tua palavra diz que nós podemos colocar as nossas ansiedades no teu altar, através das orações, das súplicas, mas com ações de graças. E nós queremos agora suplicar por essa nação chamada Brasil. Muda a história dessa nação, Senhor Deus. Senhor Deus, essa nação tão rica, Senhor Deus, essa nação com uma natureza tão abençoada, porque o Senhor a fez, Senhor Deus. Essa nação tem desrespeitado a tua palavra, tem voltado as costas para a tua palavra, ela não quer nenhum comprometimento com a tua verdade, Senhor Deus. Muda essa nação, a começar de mim, Senhor Deus, a começar desses irmãos que aqui estão, Senhor Deus. Muda-nos para que o teu nome seja glorificado, Senhor Deus, para que através das nossas vidas pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho da Graça, para que ao ver as nossas vidas elas possam dizer, há uma esperança, o Deus dessa pessoa realmente é maravilhoso, o comportamento dela é um comportamento diferenciado. Faz um milagre em cada coração aqui, Senhor Deus. Eu quero colocar agora os filhos que aqui não estão, Senhor Deus, os cônjuges que aqui não estão, Senhor Deus, os amigos que têm sido convidados, que têm sido levados a palavra, mas eles ainda não receberam essa palavra no coração. Que o teu Espírito Santo possa visitá-los de maneira extraordinária, Senhor Deus, para que eles possam ter a oportunidade de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre essa igreja e sobre essa nação. Senhor Deus, nós não temos a quem recorrer, somente ao Senhor, porque em Ti nós confiamos e nós sabemos que a Tua palavra é a verdade. Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ti, Senhor Deus. Consolida-nos na Tua palavra. Faz um milagre aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja liberada sobre esta vida, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.